E aí, meus saleiros e minhas luminárias, como é que vocês estão? Apareci de novo. Como diria Roberto Carlos, eu voltei. Nós estivemos aí sumidos, né? Acho que 3 semanas sem postar vídeos, mas porque a correria estava grande. Nós estávamos em processo de mudança, arrumar a casa, aquela coisa toda, aí arrumar a mudança. Tava complicado. Trabalho, uma correria maluca agora de fim de ano. Então eu peço desculpas a vocês, mas foi por uma boa causa, tô falando em casa. Já estamos morando em Piracicaba, São Paulo. Saímos de Marília, quem acompanha a gente está sabendo. Saímos de Marília para Piracicaba e estamos aqui. Temos certeza que o Senhor nos trouxe para cá para fazer a obra dele, continuar a obra dele assim como fizemos em Marília, tá bom? Então peço desculpa a vocês, mas vai voltar ao normal o negócio aqui, tá bom? E eu quero mandar abraço, porque tem um pessoal que já colocou lá, tem um tempão que eu tô devendo esse abraço pro Jadson. Ele é de São Luís do Maranhão. Jadson, um abraço para você, meu saleiro, que Deus te abençoe muito aí, tá bom? Temos também o Hernando Lopes. Um abraço para você, meu irmão. Deus te abençoe, meu jovem. Temos aqui também a Lurdinha Araújo. Ela é da igreja de São Luís de Gonzaga, no Rio de Janeiro. Um abraço para você, minha luminária. Deus abençoe a sua vida também. E tem um abraço para o Rony Peterson. Ele é da Igreja Adventista do bairro Bandeirantes, em Contagem. Um abração para todo mundo aí da igreja. Temos aqui a galera da Sociedade Esmerai, lá de Manaus, no Amazonas. Estão sempre com a gente aqui na lição. Um abraço para vocês aí, galerinha. E finalizando aqui, temos a Laís. A Laís, ela é de São José do Ribamar, no Maranhão, do grupo Cedro. Um abraço para você, Laís. E a turma do PG Herdeiros do Reino. Que Deus abençoe muito a vida aí de todos vocês. Muito obrigado por estarem aqui conosco, tá ok? Mas vamos então para a nossa lição. Qual é o título da nossa lição? Deixa eu guardar isso aqui. Qual é o título da nossa lição? Condenação e crucifixão. Isso está no capítulo 19 de João. É o capítulo que nós vamos estudar essa semana. E eu já convido você aí comigo a dar uma olhada na tirinha. Olha aí comigo. Nós temos 2 pessoas, elas estão caminhando, tem um monte assim e dá para ver 3 cruzes. E logo depois essas pessoas apontam. Nós temos então Jesus sendo crucificado, e ali está o quê? Rei dos judeus. Inclusive tem uma notinha que fala, né, que os romanos chamaram a atenção para Jesus. Bom, nos 4 evangelhos, nós vamos falar sobre isso, nos 4 evangelhos, nós temos ali a inscrição que Jesus é o rei dos judeus. Os romanos fizeram isso como uma maneira de zombar, mas chamaram a atenção para todo mundo que passava ali para Jesus Cristo. Inclusive, quando se fala do Gólgota, né, ao Monte da Caveira, as pessoas pensam um monte afastado de Jerusalém. Mas não, a crucifixão, ela acontecia na entrada da cidade. Os romanos tinham um lugarzinho ali que eles faziam, por quê? Todo mundo que passava olhava o resultado, né, a sentença daqueles que eram contra a lei, que desobedeciam. Então, todo mundo que estava passando ali estava vendo Jesus. Os romanos, sem querer, chamaram a atenção do povo para Cristo. Bom, é isso a percepção que eu tenho da tirinha. Você tem outra aí? Bacana. Até que se você quiser compartilhar com a gente aqui, compartilhe. Vamos para a parte de domingo? No capítulo 18 da lição passada, nós conseguimos perceber ali que Pilatos aparece em 7 cenas. No capítulo 18, ele trabalha 3. Agora, para finalizar, no capítulo 19, nós temos 4 cenas de Pilatos. E a primeira cena, a 4ª cena, aliás, que ele aparece, a primeira dentro do capítulo 19, ele traz Jesus ali e o povo começa a gritar que quer que liberte alguém. Então, o Pilatos fala, não, vamos libertar Jesus aqui e tal, no lugar de outro preso, aquela coisa toda que você conhece a história. E o povo começa a gritar para libertar Barrabás. Colocar Jesus no lugar de Barrabás. Barrabás era um criminoso, assim, de alta periculosidade. O homem era um negócio complicado na região. Ele era considerado por muitos um Messias. Por quê? Ele queria um reino revolucionário, um reino terrestre. Só que muita gente fala o seguinte, o nome Barrabás significa Jesus. Não, não é por aí. O sufixo bar vem sempre de filho. Filho de, por exemplo, Bar Jonas, filho de Jonas. Barrabás, ele significa o seguinte, filho do pai. O que aconteceu? No 3º século, Orígenes, que era um escritor,
cristão, ele fala que o primeiro nome de Barrabás era Jesus. Mas a gente não tem isso dentro da Bíblia, só explicando isso aqui para você. Então o que Pilatos faz? Ele tira Jesus e manda açoitar Jesus. Só que dessa vez, os soldados eles começam a zombar de Cristo, colocam a coroa de espinho, colocam um manto nele. Aí entra a quinta cena. Pilatos traz Jesus de volta, dessa vez machucado, sangrando, na cabeça dele para criar ali uma empatia entre o povo. E ele fala, vocês querem realmente crucificar, vocês querem realmente condenar esse homem? E é aí que aparece a primeira vez a palavra crucifixão, né? Por quê? Pilatos, a ideia dele sai errada. O povo, em vez de ter ali uma pena de Jesus Cristo, pelo contrário. Mas quem começa a incitação? Os líderes religiosos. Os líderes começam a gritar, crucificam, crucificam. E o povo foi no embalo, Maria vai com as outras. Se os líderes não começam isso, o povo ali com certeza teria uma empatia muito grande com Jesus, como muitos que estavam ali já tinham essa empatia. O interessante é que os mesmos que gritaram há alguns dias, né, esse é o nosso rei, quando Jesus entra em Jerusalém no jumentinho, agora estavam gritando, crucifica-o. Isso é muito pesado. Os líderes estavam cegos e dominados por Satanás. Uma das acusações dos líderes era que Jesus se considerava divino. E Pilatos estava morrendo de medo disso. Por quê? Era uma crença comum dos romanos, dos gregos, que os deuses podiam tomar forma humana, inclusive ter filhos. Então ele estava com medo de estar na frente de um deus ali, de um semideus, na ideologia dele, e esse deus ficar com raiva dele e fazer uma vingança. E é aí que nós abrimos a sexta cena. Pilatos chega para Jesus e fala assim, de onde que você vem? Aí Jesus fica quietinho, fica calado. Pilatos vai usar a autoridade dele agora. Você sabia que eu tenho poder para te libertar ou para mandar te matar? Aí Jesus fala o seguinte, não, meu filho, você não tem poder nenhum, principalmente sobre a morte. Nesse momento o coração de Pilatos estremece. Ele sente mais compaixão ainda por Jesus. Algo estava mexendo dentro do coração de Pilatos. Isso abre a sétima cena de Pilatos. Ele volta com Jesus perante a multidão para tentar libertar Jesus mais uma vez, só que os líderes agora usam uma outra estratégia. Fala o seguinte, Pilatos, ele se considera rei. Ninguém pode se considerar rei a não ser César. Então aí já mexeu no lado político, né? E mexeu nas funções que Pilatos tinha. Pilatos ali estremeceu o coração mais uma vez. E aquilo mexeu muito com ele, como nós conhecemos a história, como nós sabemos da história. Pilatos, ele toma um veredito por volta de meio-dia. E aí as pessoas começam toda uma movimentação para crucificar Jesus Cristo. O interessante é que os judeus, ao meio-dia de uma sexta-feira, da Páscoa ainda por cima, eles já eram para estar parando de fazer todas as atividades, eram para estar em casa, tirando os fermentos que eles tinham em casa, preparando a casa para a cerimônia da Páscoa. E aonde essas pessoas estavam? Pedindo para crucificar um inocente, pedindo para que esse inocente morresse. Os líderes se apegaram ao seguinte, nós só temos um rei que é César. Você já parou para analisar essa parte aqui? Os judeus odiavam os romanos. Eles esperavam o Messias que ia chegar, ia derrubar César, ia tomar o lugar. E agora eles colocam César como rei deles. Você está entendendo aqui a hipocrisia? Eles usam algo que eles odiavam só para ter um benefício próprio. Eles aqui têm duas caras e duas palavras. Nós, como cristãos, como jovens cristãos, você é bem mais jovem que eu que está me assistindo, nós temos que ter um posicionamento. E o nosso posicionamento tem que ser sempre sim, sim, não, não, ao lado de Deus, ao lado da Bíblia. O Evangelho de João, nós já estudamos aqui várias vezes, que ele traz alguns contrastes, algumas analogias. Você se lembra que no início do ministério dele, ele cita, né, que João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você se lembra o que aconteceu no Egito para que os judeus tivessem liberdade? Eles tiveram que matar um cordeiro, puro, imaculado, sem manchas, e o sangue desse cordeiro tinha que ser passado nos umbrais da porta para quando o anjo passasse, ele ia saber que ali era o povo de Deus. Era a parte que o povo tinha que fazer. E agora, ali foi instituída a primeira Páscoa. E agora,
Na Páscoa, Jesus está caminhando para morrer. O cordeiro, aquele que foi o símbolo lá, agora realmente estava acontecendo. Você já pegou essa analogia aqui interessante? Na Páscoa, o cordeiro de Deus caminha e o sangue dele é que nos salva. O povo estava sedento para ver Jesus Cristo crucificado. Eles queriam a morte de Cristo. Porém, em momento nenhum eles estavam no controle. Cristo que estava no controle. Você já reparou também, que a gente já falou isso, né? Que o evangelho de João é um evangelho diferente dos sinóticos. Nos outros três, eles citam que alguém carregou a cruz para Jesus em determinado momento. Simão de Cirene. João não. João só cita que Jesus carregou a própria cruz. Ou seja, ele estava no controle o tempo todo. Aqueles que achavam que estavam conduzindo, não. Deus, Jesus estava conduzindo a nossa salvação. Isso é muito forte para a gente poder analisar, para a gente poder pensar em cada detalhe da crucifixão de Cristo. E João, ele não coloca detalhes, ele simplesmente coloca, Jesus foi crucificado. Para João, que estava ali de pertinho, que acompanhou passo a passo, e a gente sabe que a história, né, fala pra gente que era uma morte terrível, muito cruel, era massacrante, era uma coisa assim, terrível. Não era humano o que acontecia ali. João não destaca isso. Ele destaca que Jesus foi crucificado e destaca que os seguidores de Cristo estavam ao lado dele. Para muitas pessoas ali, judeus, romanos, gregos, que não acreditavam em Cristo, o que estava acontecendo só estava comprovando o que eles acreditavam. E parecia que Jesus estava saindo ali um perdedor e não vitorioso. Pelo contrário, ele estava sendo vitorioso. E as pessoas estavam ao lado dele. Nós temos ali a mãe dele, nós temos outras mulheres que estavam acompanhando, nós temos João, e tem aquela frase, né, célebre que Jesus olha para João, para Maria e fala, né, que você está chorando, seu filho está aí do seu lado, ó. João, meu filho, agora você vai cuidar dela. E João fez isso. Ou seja, ali na cruz já foi instituída a família da cruz. Nós pertencemos à família da cruz. É um orar pelo outro, é um ajudar o outro, é um estar do lado do outro. Você está vendo como esse momento da crucificação de Cristo traz tantas lições para a gente? Você já tinha parado para pensar nisso? Abre muito a cabeça da gente, né? Você já parou para analisar as frases de Jesus na cruz? Existe um estudo teológico que fala o seguinte, né? As últimas 7 frases de Jesus na cruz. Essas frases são: Pai, perdoa-lhes, estarás comigo no paraíso, mulher, aí seu filho, como nós falamos, Pai, por que me desamparastes? Tenho sede, está consumado, entrego o meu espírito. Essas são consideradas as 7 últimas frases de Jesus. E tem muito impacto cada uma delas. Uma que mais mexe comigo é que Jesus fala o seguinte: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Eu já pensei muito o seguinte: como que não sabe? Eles estão crucificando o próprio Cristo, eles sabiam, alguns ali sabiam que era o Messias, sim. Mas esses homens gananciosos, eles não queriam perder o status. Então, uma das causas ali daquele momento da morte de Cristo eram de pessoas que não queriam perder o status, que queriam ser maior do que Deus. E aí Jesus fala o seguinte: Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. Eu, quando vi isso pela primeira vez, falei, sabia, assim, se sou eu que estou na cruz, o negócio ficava diferente. E ainda bem que não era eu que estava lá na cruz. Outros detalhes da história que traz aqui na parte quarta-feira pra gente é o seguinte: Nicodemos e José de Arimateia. Nicodemos nós já tínhamos ouvido falar dele em alguns momentos. Agora José de Arimateia aparece do nada. Apareceu esse homem lá. Bom, essas pessoas, eu creio que eles sempre amaram Jesus, seguiam Jesus, tanto que a Bíblia fala que José de Arimateia era um discípulo de Cristo, mas o momento do sacrifício de Cristo mexeu profundamente no coração daqueles homens. Não tinha como mais esconder de estar ao lado de Cristo. E essa é a palavra que a lição traz pra gente na rede semântica: sacrifício. O que você pensa quando você escuta essa palavra a partir de tudo que nós já estudamos aqui? A gente pode falar algumas aqui, acho que a principal sacrifício é amor. Ninguém vai se sacrificar pelo outro se não amar. É uma troca. Jesus trocou os pecadores, aqueles que mereciam morrer. Ele trocou, ele ficou no nosso lugar. Então, amor, troca, e foi completo. Nós não poderíamos fazer nada. O sacrifício de Cristo é completo para nos dar a salvação. Falamos de algumas frases de Jesus, e a maioria dessas frases foi para que se cumprissem algumas profecias. Por exemplo, quando Jesus fala, tenho sede, isso lá no Antigo Testamento já falava, né? No Salmo 69. Quando Jesus fala o seguinte, está consumado,
tetelestai. Dentro do contexto da época e etimologia da palavra, significa literalmente o seguinte: está pago, não existe mais dívida. Quando alguém ia pagar o imposto, alguém escrevia ali, né, o tetelestai, significava o seguinte: não existe mais dívida. Quando alguém era sentenciado a algo num tribunal e essa pessoa ela era depois liberta, estava ali, tetelestai, ou seja, não há condenação. Então Jesus fala o seguinte: ó, acabou, não tem mais dívida a ser paga, a dívida está pago, está todo mundo liberto. E quando ele fala o seguinte: entrego o meu espírito, e ele reclina a cabeça, aquele termo está literalmente usado quando a pessoa deitava para dormir. Então Jesus Cristo, ele deu literalmente a vida dele, ele entregou, ninguém tomou. Lembra que eu falei que não tinha, as pessoas achavam que estavam no controle, mas era o próprio Cristo que estava controlando tudo. E os judeus, lembra que eu falei que eles estavam ali não se preparando no horário que eles deveriam? Jesus ele morreu por volta de 3 horas da tarde, como nós sabemos. E eles ficaram alvoroçados. Correram nos romanos e falou o seguinte: ó, vai dar o pôr do sol, não pode ficar aquele pessoal lá na cruz, vocês têm que tirar de lá. O que acontecia? Os soldados chegavam e quebravam as pernas daqueles que ainda estavam vivos. Ali tem todo um sistema, né, que eles tinham que, era pregado em cima dos pés, eles tinham que se movimentar para respirar. A gente acha que era aqui, segundo estudos, o prego era aqui, ó, onde é que você tem um buraquinho que arrebentava o tendão que você usa para sustentação dos ombros. Então eles não tinham isso. E eles não morriam. Quebrava as pernas e aí a pessoa acabava de morrer. Mas quando chegaram a Jesus, ele já estava morto. E aí aparece na história, o que eu citei na parte de quarta-feira, José de Arimateia reclamando, pedindo o corpo de Cristo para poder fazer um sepultamento. E junto com ele, Nicodemos. O interessante aqui é que as especiarias, o que eles prepararam ali para poder preparar uma redundância, né? Prepararam para preparar, o que eles prepararam para poder fazer ali o embalsamento do corpo de Cristo era usado, a quantidade, o que foi usado era digno de um rei. Aqueles homens entenderam definitivamente, como eu falei, que não podiam esconder mais o grande rei deles. E aqueles discípulos, assim como Maria, estiveram ali com Jesus Cristo. Lembra que muitos estavam certos de que aquilo ali, Jesus realmente estava confirmando que não era o Messias? Esses homens, junto com Maria, entre outros, estavam tendo a certeza de que o Messias estava ali. Aqueles homens demonstraram profundo amor por Cristo. E aí, você tem demonstrado esse amor por Cristo de alguma forma? Isaías 53 faz uma profecia messiânica sobre a crucificação de Cristo. Como ovelha perante seus tosqueadores, ele não falou palavra alguma. Ele foi mudo. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Nós somos os culpados pela crucificação de Cristo. Mas o interessante, como nós falamos aqui, e essa profecia se cumpriu, Jesus não falou nada. Ele sofreu calado, ele foi açoitado. Os chicotes da época de açoitamento, eles tinham uns pedaços de chumbo e osso que quando batiam na pele se rasgava. Você já assistiu o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson? Tem muita gente que fala que aquele filme é sensacionalista, mas quando você vai para a história, porque os romanos faziam, é o que mais se aproxima. Você tem noção de quando o soldado furou ali a costela de Jesus, falou que saiu água misturada com sangue? Quando a pessoa já está produzindo água no meio do sangue, quer dizer que o sangue está acabando. Jesus derramou todo o sangue dele por mim e por você. E em meio a todo esse sofrimento, nós falamos aqui, o que ele falou, hein? Ele orou pelas pessoas, ele pediu perdão para aquelas pessoas. Na lição dessa semana a gente pode tirar alguns pontos de vista, eu vou colocar o meu ponto de vista para você. Primeiro, até na morte de Cristo, ele estava no controle. Ele tem um controle de tudo, em todo o universo, inclusive da nossa vida. Ele nos ama, que ele nos deixa escolher o caminho que queremos seguir. E esse caminho vai nos trazer consequências. Mas ele rege tudo. A nossa vida não nos pertence, pertence a ele. O segundo ponto, o amor de Cristo. Um sacrifício gigantesco como esse, só o amor que nós nunca vamos entender. Arautos do Rei fala, né? Graça se aceita e fim. Pronto, acabou. Nós temos que aceitar esse amor, não procurar entender. Você quer entender esse amor? Quando chegar no céu, você conversa com Jesus. Então, para você entender, você tem que estar no céu, né? Bom, meu saleiro e minha luminária, que realmente a lição dessa semana tenha mexido com você,
tenha aberto seus olhos para algumas coisas que você precisa, que você tem que entender. Cristo, Ele rege a nossa vida, Ele cuida de nós e Ele morreu por mim e por você, com um amor que nós nunca vamos compreender. Deus abençoe, estava com saudade de vocês aqui, até semana que vem, se Deus quiser. Fui!